Na quarta-feira havia combustível disponível em menos de 3 em cada 10 postos de abastecimento em toda a Rússia. E nos últimos dias têm-se formado filas nas bombas de serviço da capital, Moscou. As restrições ao combustível vigoram em quase todas as regiões desde o último sábado. Incluem limites ao volume vendido por cliente, racionamento baseado em códigos QR e sistemas de matrículas pares e impares. A crise é o resultado direto da campanha sustentada de drones de Kiev contra as infraestruturas petrolíferas da Rússia. Só nas 2 primeiras semanas de agosto, quase uma dezena de instalações foram atingidas. Vladimir Putin reconheceu a escassez no final de julho, mas assegurou que não era crítica. Porém, na quarta-feira, o presidente russo admitiu que os ataques ucranianos causam danos. Reunido na tarde de quarta-feira, o primeiro Conselho de Ministros de Abelardo de la Espriella, que começou com uma oração coletiva com os 18 membros do seu governo, terminou com a aprovação do estado de emergência em 15 departamentos da Colômbia. As leis promulgadas ao abrigo deste decreto permitem ao governo aprovar medidas destinadas a atenuar os efeitos do terremoto de 10 de agosto, sem necessidade de votação pelos membros do Congresso da República. O decreto, que foi alvo de críticas por parte da oposição liderada por Iván Cepeda, que acha que o presidente pode estar a ceder as suas funções, vai permanecer em vigor por um período mínimo de 30 dias, podendo ser prorrogado mais 2 vezes pelo mesmo período de tempo ainda este ano. Apenas o Tribunal Constitucional tem agora competência para determinar se as medidas aprovadas por de la Espriella estão em conformidade com o decreto. O documento de 29 páginas divulgadas pela Presidência não especifica medidas imediatas, mas estabelece um plano que inclui a utilização de fundos públicos destinados à luta contra o tráfico de droga, bem como de receitas provenientes da exploração de minerais ou de fontes de energia não renováveis. O terremoto que assolou a Colômbia a 10 de agosto atingiu com especial gravidade Chocó, uma das regiões mais carenciadas e isoladas do país. Cerca de 70 mil pessoas foram afetadas. Mais de 3 mil casas ficaram destruídas e cerca de 19 mil danificadas. Buena parte del año sufren por exceso de lluvias y hay inundaciones permanentes y ahora justamente están afectados por el fenómeno del Niño. Entonces tenemos una población triplemente afectada por terremoto, por conflicto armado y por desastres naturales, lo que aumenta la crisis. As condições precárias já existentes também agravaram os danos. E o isolamento dificulta igualmente o acesso a algumas comunidades rurais. Hay que pensar en una recuperación que permita superar las brechas que existían también antes, o sea, casi que empezar de cero o si acaso reubicar algunas de estas familias. Las familias están ubicadas ahora en albergues, en los que nosotros estamos trabajando, respondiendo a esa primera fase de la emergencia, pero hay que empezar a pensar dónde van a vivir esas viviendas, si van a ser recuperadas o se van a reconstruir unas nuevas. En algunos casos hay pérdida total. Para a Unicef, o desafio vai além da reparação dos danos. Passa também por reconstruir sem que estas comunidades voltem a enfrentar as mesmas condições precárias. A mí personalmente, pues que llevo muchos años trabajando temas humanitarios, ver cómo el terremoto afecta a zonas que ya vienen con unas necesidades y unas inequidades tan grandes, es decir, como es caer una desgracia sobre otra desgracia, casi que uno podría ver que es la oportunidad para que el país empiece a atender a comunidades olvidadas durante tantas décadas. A resposta inicial mobilizou cidadãos de todo o país, mas a Unicef salienta a importância de manter essa solidariedade quando a emergência deixar de ser o centro das atenções. Reiterar que lo más difícil viene ahora, que hemos recibido mucha solidaridad de la comunidad nacional. Es sorprendente ver cómo todo el país hace filas enteras para mandar ayudas y eso. Y nuestro llamado es a que no dejemos solos esas comunidades y que sigamos trabajando para que esa recuperación y reconstrucción de las viviendas y las familias afectadas pues sean garantes y tengan en primera línea a los niños y las niñas. Mais de 600 migrantes partiram na quinta-feira de Tapachula, no sul do México, numa nova caravana com destino à capital.
A marcha, apelidada de Sonhos Sem Fronteiras, inclui imigrantes que foram recentemente deportados dos Estados Unidos pela administração de Donald Trump. He estado en Estados Unidos y yo fui deportado. Tuve 32 años en Estados Unidos. Tengo apenas por un mes, 15 días más o menos de deportación después de 32 años de estar allá. Y me uní aquí con los compañeros pues por aquí vamos a salir a buscar un mejor futuro. Outros membros da caravana pretendem ficar no México e encontrar trabalho. O endurecimento da política de imigração dos Estados Unidos, desde o regresso de Donald Trump à Casa Branca, alterou os planos de muitos migrantes. Desde que Claudia Sheinbaum assumiu o cargo de presidente em outubro de 2024, dezenas de caravanas partiram da fronteira sul do México. A cidade do México é o primeiro destino da caravana, embora alguns esperem continuar até à parte norte do país. A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, alertou na quarta-feira que a Europa não se pode dar ao luxo de ficar para trás no domínio da inteligência artificial. Isto depois de, segundo referiu, isso ter acontecido durante a primeira revolução digital. Declarações proferidas perante o Conselho Empresarial Internacional do Fórum Económico Mundial em Genebra. Destacou ainda que a União Europeia precisa de concluir o seu mercado único e integrar os mercados de capitais que continuam demasiado fragmentados. Em 2024, o seu antecessor Mário Draghi já tinha apontado a inteligência artificial como a última oportunidade para a Europa voltar a integrar a corrida tecnológica internacional. Desde então, a Comissão Europeia tem promovido a adoção destas ferramentas, bem como o financiamento de centros de dados. Por isso, Lagarde pede a aceleração de reformas como a EU Inc. e a União da Poupança e dos Investimentos, atualmente em negociação em Bruxelas. As comemorações deste ano do 20 de agosto começaram na Praça Coxu com o hastear da bandeira e os juramentos oficiais. É o primeiro dia nacional desde que o partido Tissa substituiu o Fidesz, que esteve 16 anos no poder. Andreas Baca faz aqui a sua primeira aparição oficial como chefe de Estado. A novidade foi a presença do primeiro-ministro, que também se dirigiu à multidão após os juramentos oficiais. Szent István pontosan tudta, hogy országot alapítani nem egyetlen döntés, nem egyetlen csata, nem egyetlen törvény. Országot építeni évek, évtizedek, évszázadok kitartó munkája. Ha úgy tetszik, a dicsőséges napok és a szürke hétköznapok mindennapjában rejlik az a kitartó munka, ami az országból hazát formál. Os eventos da manhã foram seguidos pelo tradicional desfile aéreo militar. O dia marca ainda o regresso das notícias da principal emissora húngara após uma pausa de quase 6 semanas. A hagyományos programokkal, egyházi körmenettel, koncertekkel tarkított, általában nagyszabású tűzijátékkal megkoronázott ünnep kapcsán idén érződik, hogy az új kormány igyekszik szimbolikusan érzékeltetni, hogy nem csak kormányváltás, hanem korszakváltás is történt. Programas gastronómicos e culturais em vários pontos de Budapeste fazem parte das celebrações. Este ano, a história da fundação do Estado é contada num espetáculo de luzes de meia hora, projetado em edifícios emblemáticos da capital. O calendário das vindimas na região francesa de Champagne foi completamente virado do avesso. Este ano começou muito cedo em agosto, o que é uma novidade para alguns produtores de vinho. E nas encostas de Auvillers, a apanha tem começado logo pelas 6h30 da manhã, já que as uvas estavam a amadurecer a uma velocidade recorde por causa do calor intenso. As primeiras vindimas começaram quase um mês mais cedo do que há algumas décadas. Ça fait 30 ans que je travaille sur l'exploitation. Et au début que je travaillais, à 30 ans, mon père il me disait au 15 août, allez, pars en vacances. Et aujourd'hui, on est le 18 août, on est en pleine vendange, c'est du jamais vu. Pouco mais a este, em Tours-sur-Marne, a situação é idêntica. O proprietário destas vinhas não pôde deixar de notar que nos últimos 20 anos aproximadamente, a vindima tem começado sistematicamente mais cedo.
2003 reste dans les annales, on s'en souvient encore, c'est d'ailleurs la première année où on a vendangé fin août en Champagne. Depuis 2003, on a déjà vendangé au moins 10 fois fin août. Et donc 2026 restera probablement dans les annales par son gel, par sa précocité. Et peut-être que dans 20 ans, on se dira que finalement, vendanger le 15 août, ça devient à peu près normal. De facto, as geadas deste ano no final de março reduziram inicialmente a colheita. Isto antes de 4 ondas de calor e a seca terem acelerado ainda mais o amadurecimento das uvas. Resta saber o que esta colheita irá render nas garrafas. O Pierre é um dos principais hospitais de Estrasburgo, em França, mas há mais de 3 semanas que não recebe helicópteros de emergência durante a noite. A razão? A presença de drones civis à noite na área do heliporto. São drones carregados com encomendas e que têm como destino a prisão de El Saou, nas proximidades. Um método ilegal de entrega que está a aumentar nas prisões francesas. Desde 28 de julho, que entre as 9 da noite e as 6 da manhã, os helicópteros com doentes são redirecionados para outro hospital próximo. Depois os doentes são transferidos através de uma ambulância. Um procedimento que exige mais recursos e também faz perder tempo. Qu'il puisse y avoir parmi eux ou parmi elles des patients pour lesquels finalement ce retard supplémentaire de 30-40 minutes fasse courir un risque soit vital, soit fonctionnel, soit une récupération prolongée, soit des soins plus lourds ou plus longs. Pas du tout l'exclure. As autoridades locais querem agora encontrar rapidamente uma alternativa. Uma das hipóteses é deixar os helicópteros aterrar num campo de futebol nas proximidades do hospital. Um regresso inesperado. O príncipe Harry e a mulher, Meghan Markle, vão voltar a viver no Reino Unido. O regresso está marcado para o fim deste mês. Mesmo assim, não vão voltar a assumir funções de membros ativos da família real britânica. O casal deixou estas funções oficiais em 2020, o mesmo ano em que se mudou para a Califórnia, nos Estados Unidos. Este especialista em realeza acredita que Harry pode voltar a ser uma figura popular entre os britânicos. If he really wants to come back to the UK and be a public figure again, then it will be he will have to sort of move slowly and deliberately to sort of rebuild his presence here in the UK. But that is possible. Camilla has sort of shifted from public enemy number 1 in the mid-1990s to being one of the leading members of the royal family. Harry e Meghan já inscreveram os filhos em escolas britânicas para começarem em setembro e devem instalar-se numa residência particular nos arredores de Londres. Mesmo assim, vão manter as casas da Califórnia e de Portugal. Não se sabe a razão para esta mudança, mas nos últimos meses o príncipe Harry disse querer reconciliar-se com o pai, o rei Carlos III, que sofre de cancro. Tudo isto num contexto de conflito com a família real, sobretudo depois de Harry ter publicado Spare, um livro de memórias.